Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818, aquele programa que tem por objetivo trazer diálogos que impactam. E hoje temos um convidado que é o Márcio Maia, e ele vai falar, óbvio, sobre espiritualidade, milagres, fé e, é claro, as experiências pessoais. E antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, quero pedir para você deixar aqui os seus comentários, não deixe de dar um like aqui no nosso programa e, sem dúvida nenhuma, o mais importante também é compartilhar esse material, porque quanto mais você compartilha, mais engajamento e, claro, a gente consegue fortalecer mais esse projeto. Bem, então vamos para mais um episódio do 1818. Márcio Maia, afinal de contas, quem é você? Bom, pessoal, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei o horário que estarão assistindo. Que a pessoa vai estar assistindo, né? Primeiro quero agradecer o convite, né? Por estar aqui no programa. Espero que seja útil, né? Que eu seja útil, né? A proposta do programa, que é bem legal essa questão de espiritualidade. E é isso. Em relação a quem é o Márcio, né? É difícil, né? De falar, eu sou... me definir. Mas eu posso dizer que eu sou talvez alguém esforçado, bastante esforçado até, que procrastina muitas coisas, lógico, né? Não sou perfeito, mas assim, que estou sempre tentando me aprimorar, né? Me melhorar como pessoa, principalmente nessa questão ligada à espiritualidade. Sempre tive esse contato, né? Algumas vezes mais profundamente, outras nem tanto. Obviamente, de 20 anos para cá, que a coisa é muito mais concreta. Mas a minha vida sempre teve permeada sobre esse contato com a espiritualidade. Seja ouvindo, vivenciando com a minha família, porque... A família é o início de tudo, né? Sim. Para muitas coisas. E como todo brasileiro, né? Acende a sua vela, vai à missa. Né? Então, minha mãe era espírita, né? Já falecida, meus pais. Então, sempre existiu esse contato, né, com esse mundo espiritual, vamos dizer assim, né? E é isso. Mas eu sou alguém assim que busco me aprimorar. E eu gosto muito de tentar passar isso, né, na medida do possível, para as pessoas, que eu acho que seria a maior mensagem que a gente pode deixar no mundo, é que você incentive pessoas a se melhorarem, né? Sim. Eu acho que é o foco. Eu acho que o princípio da vida é aprimoramento, né? Você aprimorar enquanto ser humano, do ponto de vista espiritual, mental, físico e etc. Agora, todos que estão participando aqui do 1818, traz lá a família como o berço inicial para a questão da fé, da religiosidade, espiritualidade. Aquilo que você hoje segue, professa, acho que ao longo daqui do nosso bate-papo você vai falar sobre isso, era diferente daquilo que a sua mãe e seu pai praticavam? Sim. Você passou por outras religiões para chegar no ponto que você hoje segue, conforme você disse, há 20 anos mais ou menos. Como que foi isso na infância? Assim, a minha infância, né, ela foi muito ligada a igreja, não a igreja católica como um praticante, mas eventualmente indo à igreja, né? Sem muito aprofundamento, lógico, só ir muito mais ligado a Umbanda, né? Minha mãe era espírita, ela tinha essa característica de ser médium, né? Como são classificadas as pessoas, classificadas acho que não é o termo, né? Mas como são chamadas. Né? As pessoas que têm esse contato, que incorporam. E desde pequeno, fui batizado, inclusive, né? Na Umbanda. Na Umbanda. Isso. Então, eu sempre tive essa proximidade, né? E uma coisa interessante que falavam para minha mãe, ele será, né? Falava, olha, esse menino será um pai de santo. E quando fui informado disso, né? Pelos meus pais, isso me incomodou bastante, porque eu pensava assim, eu não quero ficar... perder a consciência, aquela coisa, naquela determinada linguagem ali. Hoje, obviamente, que eu tenho uma outra compreensão. Eu estou falando quando eu tinha 14 anos, 15. Tá. Né? E naquela época não existia essa coisa de esoterismo. Ou era da igreja,
ou era da macumba, né? Que o pessoal normalmente era essa a visão do mundo. E a gente, obviamente, né, carregado, obviamente, de preconceitos, hoje desconstruídos, graças a Deus, tinha aquela visão, pô, não, mas eu não quero esse caminho. Hoje eu entendo que, na verdade, era a forma com que viam, né? Não significa que seria naquela linha de trabalho. Então, ao longo dos anos, né, que você vai crescendo, vai tendo contato, eu fui tendo curiosidade de ver outras religiões, conhecer, de frequentar alguns lugares apenas como espectador, né, umas um pouco mais profundamente, como o kardecismo, que eu acho que foi a que eu mais frequentei por mim mesmo, né? Tá. E que eu achei muito interessante, muito, muito legal aquela questão da filosofia, da leitura, né, da Bíblia, de textos. Achava muito, muito bacana isso. E, com o tempo, isso foi passando, né? Foi evoluindo. E a minha mãe, ela sempre dizia, né? Ela falou, olha, você vai encontrar uma pessoa na sua vida que ela vai te ajudar muito. E, para mim, aquilo era uma coisa extremamente... É muito abstrato, vaga, né? abstrata. E uma vez, certa vez, eu encontrei essa pessoa. Conheci essa pessoa. Hoje essa pessoa é meu mestre e foi uma experiência assim, muito significativa, porque foi alguém que me orientou e me orienta até hoje em vários aspectos da minha vida, né? Hoje eu faço parte de uma ordem, é uma ordem espiritualista, ela é ecumênica e ela tem a proposta de ajuda ao próximo, né? De ajuda ao mundo, ao planeta, seja com pequenas ações de caridade, como doação de alimentos, materiais, que seja, como a ritualística no contexto mais amplo, né? No sentido de cura, de proteção, de força, de elevação espiritual. Então, a minha vida ela vem sendo, atualmente, né, trabalhada, a minha espiritualidade, vamos dizer assim, dentro dessa questão da ordem, durante esses 23 anos, vai fazer 23 anos. A entrada, né, o contato com a ordem, que eu digo, né, ele foi fundamental para mim. Por quê? Quando você é jovem e quando você tem a sua vida, né, no dia a dia, você tem lá as suas ambições de trabalho, de carreira. É normal, todos temos isso. Mas eu sempre tive aquela busca de um sentido maior para a vida, de um sentido... não consigo definir uma palavra, mas assim, é uma busca. E busca do quê? É a busca por Deus, é a busca pelo sagrado. Hoje eu defino assim, mas na época não se tinha essa clareza. Clareza, né? 15 anos, 20. É uma coisa meio vaga. Inclusive fora do contexto social. Por quê? Porque a gente, nós somos educados, né, principalmente saindo da adolescência, indo para a fase adulta, que você tem que ser... um líder, você tem que ser um profissional bem-sucedido, você tem que ter o seu primeiro milhão na vida. Tem muito dinheiro. Exatamente. São valores que o mundo coloca aí. São bons, lógico, né? Não estou dizendo que são ruins, mas isso não preenche, na minha visão, o que de fato um ser humano precisa ter. Porque conheço pessoas assim e provavelmente vocês devem conhecer também pessoas que têm dinheiro, são abastadas e não são felizes. Então, o dinheiro, essas conquistas materiais, esse status social, ele é bem-vindo, ele é interessante, mas só isso não preenche uma condição humana. Não é garantia, né? Exatamente. E não é garantia e não preenche essa busca por um alimento, vamos chamar dessa forma, espiritual. Sim. Que as pessoas encontram em religiões, nas mais variadas. E eu encontrei, graças a Deus, nesse meu caminho, que é dentro dessa ordem que é espiritualista, e que transformou minha vida em todos os sentidos para melhor. Eu vejo na sua fala, até pensando, né, historicamente, as pessoas precisam ter uma causa, né? Eu acho que uma luta. Né? As pessoas... É muito importante ter uma luta. E quando se agrega essa luta... A fé, sim, ela fica mais poderosa ainda, né? Porque você tem fé naquilo que você faz, sim, e aquilo é revertido de uma forma muito objetiva para a humanidade, né? E eu acho que hoje há muita carência
dessas lutas pela humanidade, né? São lutas muito segmentadas, muito pro próprio umbigo. E a gente precisa ter uma visão mais aberta, mais ecumênica, que atinge mais pessoas, né? E até a proposta do programa, Márcio, é exatamente isso. É levar para as pessoas uma palavra de amor universal. Sim. E mostrar para as pessoas que não é a religião A, B, C ou D que é detentora do amor universal e da verdade, né? Todas as pessoas, elas podem professar isso em locais diferentes também, né? Agora, uma coisa que chama atenção, e você enfatiza muito isso, e eu quero te fazer essa pergunta porque eu senti isso na sua fala. Qual a conexão da sua experiência espiritual, evolução, enfim, com o conhecimento? Eu diria que é fundamental, né? O conhecimento, a gente sabe que é fundamental, mas a ideia do estudo, do conhecimento, ela é muito importante. Aliás, é um dos pilares, inclusive, né, da ordem, vamos dizer assim, né? Que é a busca pelo conhecimento. E esse conhecimento, ele vem, obviamente, através de leitura, né, das práticas, né, dos estudos em si. Só que só o conhecimento, ele não é suficiente para uma pessoa ter alimentado aquela questão espiritual que eu disse inicialmente. Ela precisa de sabedoria. E eu não quero dizer aqui, eu sou um sábio, pelo contrário, né? Eu busco isso todos os dias, até porque é bíblico, né? Também diz que nós temos que buscar sabedoria em tudo. E o conhecimento também é um alimento que vai trazer isso. Porque sem conhecimento, essa sabedoria nunca vai vir, né? Esse conhecimento, ele pode ser de uma senhora, por exemplo, que mora no meio do mato, ela tem conhecimento de plantas, né? Não acadêmico em si, exatamente, né? Não é um conhecimento só acadêmico. Obviamente, o conhecimento acadêmico, ele amplia, com certeza. Mas o conhecimento, sem estar aliado a essa busca pela sabedoria, ele é inócuo. E muitas vezes eu vejo, do meu ponto de vista, posso até estar sendo egoísta falando isso, que muita gente estuda muita coisa, lê muita coisa, mas na prática, né, naquele contato ali com o ser humano, dentro das religiões que eu digo, né, conheço várias pessoas de várias religiões, muitas vezes elas não têm uma prática... Tem um distanciamento, isso, né? Exato, daquilo que é o princípio espiritual, no sentido do que o Cristo disse. A ordem que eu falo, que eu faço parte, ela é ecumênica e tem Cristo como seu maior líder, maior mestre, né? Então, nós seguimos os preceitos, né, cristãos. Só que nem todos que se dizem cristãos no mundo hoje praticam os princípios, exatamente, do cristianismo. E isso é uma coisa que me incomoda absurdamente. Porque não entra na minha cabeça uma pessoa se colocar como cristã e não exercitar, ou pelo menos tentar, porque é difícil você seguir à risca, né, o caminho de Cristo. Lógico que é difícil. Sim. Mas você tem que, no mínimo, tentar, ou pelo menos não exercitar o contrário. E isso é um assunto que me deixa muito irritado. Por quê? Porque eu vejo exclusão, eu vejo preconceitos, eu vejo as maiores barbaridades no mundo de hoje. Para quem está assistindo o podcast hoje, nós estamos no mês de julho de 2023. Coisas que a gente vê na sociedade bizarras, no sentido de gerar ódio, angústia, sofrimento, preconceitos em nome de Deus, né? Travestido de um pano de fundo cristão. E isso é uma coisa que me incomoda, porque isso não é prática espiritual. Não sei nem porque eu trouxe essa discussão aqui, mas é que eu acho que isso é um assunto tão urgente. E quando a gente fala que vai discutir espiritualidade, que vai pensar sobre espiritualidade, é importante colocar isso. Por quê? As pessoas acham que a prática espiritual é você despender tantas horas do seu dia para uma prática. Eu estou trabalhando, agora eu vou praticar a minha espiritualidade. Aí você vai
na sua igreja, no seu altar, na sua casa, no seu terreiro, não importa onde, agora eu estou praticando a minha espiritualidade. E não é assim. A prática espiritual, ela é constante. Constante. É a todo momento. É você acordar e pensar, hoje eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, mas você se colocar como alguém que está lutando por um mundo melhor, pela luz, dentro daquilo que você acredita. E isso não é uma coisa que, pelo menos que eu vejo na minha realidade, que é muito falada. Pelo contrário, o que é estimulado é que a pessoa seja líder, seja milionária, né, seja bem de vida, seja as coisas mais, né, banais que sejam, né? Isso eu acho que é um problema assim muito atual. Mas sabe por que eu acho que caiu nessa questão? Se você me perguntar o que Cristo representa para mim, a primeira coisa que eu vou te responder é amor universal, porque eu acho que Cristo ele traz para a humanidade, independente de religião, um modelo incrível de amor. Sim. Mas uma outra coisa que me remete muito a Cristo é coerência. Exatamente. E eu acho que aí cai o que você disse. Cristo, ele é um ser de extrema coerência, né? E ele encarnou e ele viveu essa vida material e sofreu todos os desafios possíveis de uma vida material e ele se manteve coerente. Então, não cabe você seguir algo ou dizer que segue algo e ter uma prática social completamente diferente. Então, acho que essa é uma das questões que é muito importante para nós hoje, eu acho que refletir, né? Essa conexão entre... eu já até falei isso no canal, aqui tem vídeo que eu já falo sobre isso, né? Teoria e prática, mas eu acho que é legal a gente pensar mais sobre isso, né? Sim. A importância dessa conexão entre teoria e prática. Agora, eu ia te perguntar como que Cristo ficava dentro da estrutura que você segue e você já sintetizou, né? O papel de Cristo. E também como funciona essa questão da espiritualidade. Vocês trabalham com a espiritualidade de modo geral? É uma ordem que você disse tem Cristo como o grande mestre, né? Ela é monoteísta, ela acredita num Deus só, né? E a partir desse momento, então, como que vocês lidam com a questão da espiritualidade, das energias, da natureza? Como funciona isso? Depois eu quero fazer um comentário sobre sua fala anterior, mas depois, se você puder me lembrar, que eu vou esquecer. Tá. Em relação à ordem, né? Ela realmente tem essa visão de Cristo como nosso maior mestre. Acredita em Deus, né? Numa visão monoteísta, mas acredita que a espiritualidade ela é ampla, né? Deus é como se Deus está, na verdade, acima de tudo isso, né? A gente falo por mim, né? Não estou falando pela ordem, né? Até porque não sou líder maior, mas eu entendo que significa o quê? Deus ele não está nessa esfera dual. Eu já falei isso em outras situações, que o ser humano ele tem uma característica de dualidade. Então, bem e mal, alto e baixo, homem e mulher, isso é natural, né? Time de futebol, né? Nós sempre estamos aí nessa visão... Sempre tem o contraponto. Isso, exatamente. Eu costumo ver, né? Penso eu, Deus ele está acima disso, ele abarca tudo, né? Eu já fui professor de matemática há muitos anos e nas aulas de teoria dos conjuntos é mais ou menos isso, né? Tem lá união dos conjuntos, intersecção, mas na verdade Deus está acima disso tudo. Então, e quando se fala espiritualidade, né, dentro dos preceitos da ordem, significa que existem instâncias como se fosse vamos fazer uma analogia de uma cachoeira, onde existe um ponto inicial lá em cima e aquilo vem se desdobrando até chegar nesse mundo material e físico. Então, existem várias linhas espirituais, várias hostes celestes, várias esferas que se tem de mestres ascensionados, a linha angelical,
os mestres xamãs. Então, existem diversas linguagens na natureza e no plano espiritual e coisas que às vezes a gente nem tem ideia, porque a nossa mente humana ela pode limitar a nossa percepção, e Deus está acima de tudo isso. Então, existe uma conexão inicial e aquilo vem descendo do ponto de vista apenas de uma analogia até o nosso mundo, até o nosso plano físico, que é a essência que cada um carrega dessa espiritualidade de Deus, que vamos chamar de centelha divina. Então, só que existe, na minha visão, existe uma conexão muito grande. Então, eu posso me conectar com Deus? Lógico, todo ser humano pode. Obviamente, eu não vou conversar com ele como se fosse um homem. Eu visualizo isso. Porque é mais fácil para a minha mente humana entender esse Deus. Só que é lógico que ele é... É a forma que a gente projeta, Exatamente. Inclusive, uma figura masculina pela sociedade que fomos criados. A gente nem sabe se né? Exatamente. É uma coisa que está acima de tudo isso. Então, esse conhecimento, esse entendimento é fundamental, né? Para que a pessoa possa se enquadrar ou ela possa se achar nesse mundo. Porque quais são as linhas, né, espirituais que ela tem facilidade de contato? Tem gente que está muito mais ligado às questões da natureza, se a gente falar de uma questão de energia xamânica. Tem pessoas que têm muito mais facilidade no sentido de devoção, dessa linha angelical, ou de mestres ascensionados, ou das questões ligadas a cores. Aí já entra a cromoterapia, que é uma coisa mais específica e pontual. Então, energias, de modo geral, também, né? Para cura. Exatamente, para cura, para várias finalidades. A grande questão é aonde você se encaixa nisso. Onde o ser humano se encaixa nisso. E aí não estou só falando da questão da ordem. As pessoas elas precisam buscar aonde elas se enquadram. Se é numa religião X ou Y, ótimo. Desde que siga lá os preceitos cristãos de bondade, de amor universal, eu acho que tudo é válido. O problema é quando você, travestido de uma linguagem espiritual ou religiosa, né, que acho que é o termo correto, começa a exercitar a sua ignorância, a sua estupidez e a sua hipocrisia no mundo atual. E é o que eu vejo que hoje é o que mais está acontecendo. Entendeu? Agora, eu estou prestando bastante atenção em toda a sua fala e eu estou percebendo, né, objetivamente, que há uma conexão absoluta entre aquilo que você tem por fé e aquilo que você tem por vida material neste planeta. Ou seja, você tem uma filosofia de vida, filosofia essa que bebe dentro da estrutura que você segue e que você faz parte. E é claro que isso deve produzir conflitos, porque o mundo aí fora, o mundo que nós vivemos, né, que nós todos estamos inseridos, hoje é um mundo extremamente complexo, né? Sem dúvida. Muita maldade também, muita coisa ruim, né, que a gente vê. Como que você lida com isso ao ponto de manter o equilíbrio e manter a racionalidade? É uma boa pergunta, porque é um desafio grande, né? Eu sempre vi... Uma vez eu falei para um amigo, e ele até hoje ele ri, falou que minha vida não era um filme de sessão da tarde, minha vida era um épico. Né? Lógico, foi uma piada, né? Não sou nenhum artista, nem herói. Mas, né, brincando, né, sobre isso, eu sempre penso que, tentando responder essa pergunta, eu tento ter uma vida com sentido. Eu acho que quando a pessoa tem uma vida sem sentido algum, ela não vive, ela sobrevive. Ela é infeliz, ela pode ter o que ela tiver de material, mas ela é infeliz. Porque ela não tem uma causa, ela não tem uma bandeira, ela não tem algo a lutar. E muitas vezes as pessoas podem até arrumar uma causa, uma bandeira que não tem sentido. Como existem várias hoje, né? Hoje existem vários segmentos que estão aí gritando que a razão tem lá a sua parcela de razão, tem lá os excessos também, né, que cometem.
Não vamos nem entrar nessa discussão, porque aí já entra nessa parte política, né? E social. Mas a minha vida eu sempre procuro pautar por uma ação, sabe, que tenha sentido. Que eu faça algo por alguém e por mim. E as dificuldades que eu encontro no caminho, que não são poucas, eu tento superá-las porque eu costumo dizer aquela frase, né? Cada passo é um passo. Porque se eu pensar num contexto geral, aí eu desanimo, né? Quando você vê um mundo onde existem crianças sofrendo, por exemplo, os mais diversos tipos de abusos. E aí você pensa, pô, mas que mundo é esse, né? Muitos ateus até, inclusive, falam, pô, se existisse Deus, não permitiria que isso acontecesse. Aí entraríamos em vários aspectos de discussão, mas isso não abala a minha fé. Isso só me dá mais força para combater. Para combater. Porque se eu Porque isso é o mal manifesto. Exatamente. É o mal manifesto. E se eu entendi qual é o meu papel, qual é a minha missão, então é aí que eu vou atuar. Se a pessoa encontrou essa luta em outra esfera, em outra área, não tem problema. Tem pessoas que lutam por animais, por crianças de rua, pelos idosos, por um mundo melhor, não importa. A questão ambiental, né, que está gritando, exatamente, né? A questão ambiental. É importante que a pessoa tenha essa visão. E esses conflitos que você diz que aparecem no dia a dia, eles são constantes. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais leves. Porque a vida, né? A vida é como se fosse um campo de prova, eu penso. E a espiritualidade e as religiões como um todo, elas servem para dar um amparo ao ser humano para passar por isso. É lógico que você pode aproveitar, ter uma vida feliz, né? A minha fala às vezes é muito séria, muito pontual, mas eu acredito também, dou risada, né? Apesar de não parecer. Uhum. E tem o meu grau de chatice, de ser ranzinza, mas acho que é uma característica muito da minha personalidade. Mas eu luto muito por algo do bem, né? Por algo assim da luz. A ordem, obviamente, é o meu sustentáculo, no sentido da minha vida. A minha vida toda é pautada nisso, o meu trabalho, o meu dia a dia, minhas relações com os amigos. E no mundo como um todo, talvez finalizando a minha resposta, existem dificuldades? Existem. Por quê? Porque quanto mais você se aprofunda nisso, menor vai ficando o seu círculo, vou dizer de amizades, mas assim, de contatos. Você vai conhecer muitas pessoas, mas poucas que você vai de fato sentar e conversar sobre isso. Porque são assuntos que levam a reflexões muito produtivas, muito necessárias, mas não são boas, vamos dizer assim, a todo momento. Tem hora que você tem que desestressar, porque nós estamos encarnados. Tem que descomprimir, né? Exatamente. Eu acho que uma prática espiritual consciente, ela é muito difícil. Sim. Né? Porque ela te leva a muitas reflexões e, é claro, uma visão de mundo que você tenta buscar, o que a gente falou lá no começo, que depois você pediu para eu te lembrar, a coerência. Né? E aí torna uma vida talvez mais clara, mas ao mesmo tempo mais difícil em alguns aspectos. Sim. Né? Porque até o teu termo, né? Tem gente que vive no mundo de Alice. Exatamente. Né? E acha que o mundo é uma grande poesia, ao ponto até de achar que o mal não existe. Sim. Mas, infelizmente, né? O mal existe. E como que você vê isso? O mal, como ele se manifesta? O mal, cara... Porque às vezes, só um adendo. Porque a gente fala o mal, as pessoas pensam que é uma coisa sobrenatural. Não Acha é que isso. tem chifre e rabo. Não é isso. Assim, quando se fala, né, o mal, né? A gente sempre associa aquela coisa do rabo, do chifre, do garfo, porque a nossa cultura vem com essa questão do inferno, cristão, origem católico, cristã, questão judaica, isso, né? Exatamente. Esse mal, cara, que ele para mim é real e existe, e ele se personifica no ser humano. O ser humano, ele tem uma coisa que é fantástica, chamada livre-arbítrio.
Eu posso acreditar ou não. Deus, ele é tão grandioso na sua essência que ele deu isso ao ser humano. Falou, tá aqui, meu filho, a Terra, o planeta é seu. Faça o que quiser. E a gente faz. Né? Obviamente com distorções e problemas, que a questão ambiental é um deles. Porque ele deu todos os recursos necessários para você viver bem, né? E se o ser humano quisesse mudar isso, ele mudaria. Isso é uma coisa que eu fico pensando, mas por quê? Se a maioria das pessoas tem essa essência, por que elas não despertam isso? Outro dia não, faz uns anos já, né? Copa de 2000 e... Putz, eu não vou me lembrar. Quando a última que o Brasil foi campeão foi 2002. Foi 2000, eu não lembro. 2002, que é a final com a Alemanha. Isso. E nos outros jogos também, que não, outros campeonatos, eu fico pensando, você já imaginou se as pessoas tivessem uma garra, um brio de se unir para resolver um problema? Tipo, nós temos crianças morrendo de fome, ou no farol, ou a pobreza, que seja. Problemas na educação. Você já imaginou se tivesse um número enorme de pessoas conectadas com a mesma intensidade que você tem num jogo de futebol, que é legal, não estou criticando o futebol, mas assim, se as pessoas criassem essa rede neural, vamos chamar assim, coletiva, de força e na essência de cada um, dessa força espiritual que vem de Deus, no sentido de centelha, todos conectados, focados num problema, será que esse problema não diminuiria ou até se resolveria? Na minha visão, é fato. Isso aconteceria. E por que não acontece? Haja vista, se você pegar, por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro, uma escola de samba. Sim. Aquilo é uma realização absurda. Porque todos se uniram dentro daquele propósito. Sim. E o resultado é maravilhoso. Apoteótico. É a maior festa popular do planeta Terra, assim. E é uma coisa, é um show de musicalidade, de cor, de tudo, né? De expressão corporal, tudo. Sim. Porque todo mundo se voltou para aquele objetivo, né? E o resultado é sensacional. Você tocou num ponto curioso, né? Eu estou estudando psicologia agora, né? Me formo aí no final do ano que vem. E aí, numa das aulas, uma coisa muito curiosa, né? Foi debatida lá e não chegamos à conclusão, mas mais ou menos à linha de que de fato é assim. A solução, talvez, para tudo isso, ela vai passar pela educação, na minha visão é fundamental, mas isso tudo tem que estar aliado à arte. Hoje, eu pensando, né, daquilo que eu já venho lendo, estudando, se não houver arte e cultura, não existe evolução. Porque não humaniza, né? Não humaniza. Até espiritual, se a gente pensar em certo grau. Por quê? Porque o ensino técnico, né, eu dava aula de matemática, aquela coisa regrada. É importante? Lógico que é. Mas eu percebia que os alunos, nas escolas que eu já dei aula, eles tinham... eles se desenvolviam muito mais quando tinha lá atividades de teatro, atividades de pintura, atividades esportivas, porque trabalhavam um outro lado das pessoas muito importante. E hoje em dia a cultura, talvez, né, nos últimos anos, ela foi muito sucateada. Nem entremos na discussão. Mas quando você tira isso das pessoas, você tem esse empobrecimento, né, inclusive espiritual, que é o que eu acredito que isso aconteça. E um esvaziamento, né? Sim. Porque a arte, de modo geral, de uma interpretação extremamente momentânea e rasa aqui, mas a arte ela é a essência da nossa espécie, né? Porque nós, como ser, né? Seres humanos, nós somos naturalmente produtores de cultura, de arte, que nada mais é do que a expressão da nossa essência, dos nossos valores, dos nossos sentimentos, né? Então, a arte, quando ela é roubada, o direito né? É uma parte nossa que vai embora. E eu vi uma frase há pouco, agora eu não lembro se foi num filme, não é bem uma frase, mas é uma constatação, né? Uma sociedade que queima livros,
desconfie profundamente das suas lideranças, né? Nós vimos isso no nazismo, nós vimos isso em alguns lugares do mundo com radicalismos, inclusive religioso, radicalismo cultural, radicalismo político, né? Onde você cria lá um index onde livros são proibidos e alguns queimados, né? A gente viu isso ao longo da história. Então, isso é uma forma de cercear o direito das pessoas de crescerem, se desenvolver, de ter contradição, né? De poder empiricamente viver algumas experiências. Então, eu acho muito importante citar a arte como um elemento de evolução espiritual. Sim. E isso, Marcelo, é uma coisa, pensando agora, né, você comentando isso, que só reforça, né, o que eu falei, né, e sei que você pensa assim também, da questão da arte, da importância dela. Por quê? Porque, quem nunca se sensibilizou com uma pintura, com cores, com uma música... A música, né? Com um sabor de um alimento, falando de cultura e arte também. Sim. Com uma expressão corporal numa dança. É lógico que a gente não vai viver só disso, né? Eu estou falando do ponto de vista do lazer, da cultura, de engrandecimento do ser humano. Espírito, né? Porque isso vai mexer, sabe aonde? Sendo poético, né? No coração do ser humano. E quando você trabalha questões emocionais, estímulos de sensibilidade, você vai estimular esse ser humano a se humanizar através das emoções. E aí nós vamos cair lá no início da nossa conversa, que o coração representa o quê? É o amor, cara. É o amor universal, é o amor fraterno, é o amor de pai e mãe, é o amor entre amigos, fraterno, como eu já disse, e todas as especificidades, né, do amor. E isso, no final, gera esse processo de autoconhecimento, né, de evolução espiritual, de sabedoria. E isso traz, na minha visão, as pessoas a uma elevação. Então, quando você quer matar isso no ser humano, tira a cultura, tira a arte, tira a educação, e é o que acontece, o que a gente está vendo. A filosofia, né? Tira a filosofia, né? É muito complicado isso, porque hoje se mercantiliza tudo, então tudo se vê o custo das coisas. Custa ter uma aula de artes, ou são as que menos tem na grade horária, né? Porque se banaliza, mas é importante, muitos vão pensar, mas a matemática também é. Lógico que todas são. Mas não dá para ter todas as matérias. Tudo bem, mas assim, fortaleça essa característica humana, né? Por que eu falo isso? Porque eu acredito nessa questão do aprimoramento humano. E quando eu falo de ter uma causa, de buscar uma evolução espiritual, passa por essa questão também. Então, quando você começa a apurar o seu olhar para uma arte, eu não sou crítico de arte, né? Nem conheço a fundo, mas você vai ao centro de São Paulo, você vê murais lá pintados nas paredes do prédio, são coisas maravilhosas. E o pessoal passa de carro lá, muitos não percebem. Eu entendo, a correria do dia a dia, nós somos treinados a não reparar nisso. Mas se a pessoa tiver um pouquinho de olhar clínico, ela começa a reparar isso. A arquitetura das coisas, tudo, a criação de um símbolo, né? A arte que houve aí. Então, esse processo criativo, ele também é fundamental para o desenvolvimento espiritual. São coisas que eu acredito, né? Acho que são importantes. Não sou o melhor das pessoas para dizer que sou um apreciador, né, de arte, mas eu gosto, sempre tive curiosidade, né? E a questão de desenho, sempre gostei, né? Voltando ao assunto lá, para eu não esquecer, né? O pessoal deve falar, mas o que esse cara ia falar, né? Quando você fala da questão do Cristo, né? Talvez da incoerência, né? Cristo, na história dele, quando ele entra na cidade, se eu não me engano, de Jerusalém, né? Eu não sou um profundo conhecedor, ele é ovacionado, que é o tal do Domingo de Ramos. Todas as pessoas ovacionando. O Messias, todo mundo comemorando. Uma semana depois, estavam crucificando ele, as mesmas pessoas. E aí dava a pensar, voltando à questão do mal que você perguntou, o que levou as mesmas pessoas a mudarem essa visão do Cristo? É a mesma pessoa. Foram o quê? As fake news da época? Com certeza.
O as efeito mentiras, turba, né? O a efeito turba. o medo das pessoas se posicionarem. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Se você está num grupo de amigos, num grupo de pessoas, a maioria tem uma certa opinião, muitas vezes você se retrai. Não, você tem que se posicionar. Obviamente com inteligência, sem embate no sentido desnecessário, mas quando achar importante, tem que se colocar. Porque às vezes uma voz com uma coerência maior, ela evita um mal maior. Como você disse, a questão dos livros que foram queimados na época do nazismo. Será que não tinha nenhuma voz ali que poderia, né? Ou teve, ou tiveram essas vozes e foram caladas, eu entendo. Mas, assim, essas pessoas, ou essa atitude, ela é necessária para que não aconteça essas barbaridades, essas aberrações. E o mundo hoje, ele caminha numa linha muito, muito fina, muito perigosa, né? Para que tenda, né, para esse lado negativo. Por isso, a minha luta pessoal, da ordem, de lutar por um mundo melhor, de ajudar pessoas na medida do que nós temos de recursos. Porque isso é uma causa fundamental para as pessoas. Acredito que tenha ajudado ao longo da minha caminhada e outros que eu ainda vou ajudar. Já fui muito ajudado e sou ainda. E eu acho que é um princípio importante para a pessoa, né? Os ouvintes do programa, né? Os telespectadores, né? Que existe a questão do vídeo, de pensarem, de se refletirem sobre a sua própria prática espiritual, independente de religião ou de onde você vá. O que você faz de fato de bem, né? de algo bom, né? E aonde você quer chegar, né? De forma racional, de forma concreta e consciente. Sim. Não é aquela coisa, o mundo é colorido, é cor-de-rosa, apenas e todos são bons. Não, o mal existe. Está aí, né? Está aí. Agora, a gente precisa exercitar a nossa fé para que, num momento de tormenta, porque todos nós passamos, que você seja aquela árvore que tenha raízes fixas e não seja só um graveto que qualquer vento te balança. E aí você sai de um propósito muito facilmente, né? Bem, pessoal, estamos aqui no 1818, podcast esse que tem como propósito levar até você histórias que impactam, exemplos que impactam e, claro, que possa levar você a profundas reflexões. E eu vou pedir para você, é claro, comentar aqui no programa, né? Deixe aqui os seus comentários. Não esqueça de compartilhar. É muito importante que você compartilhe essa ideia e deixa teu like aqui para a gente poder ter mais e mais relevância. Hoje, estou aqui com o Márcio Maia. Ele está falando sobre espiritualidade, fé e um pouco da visão que ele tem de mundo relacionada à questão da fé, da espiritualidade e Deus. Noesis, se você é um intercambista e está indo passar um tempo fora, você sabe que às vezes você pode ficar um pouco sozinho. Esse momento que tem várias coisas novas acontecendo, é muito legal você ter uma rede de apoio que esteja aqui do seu lado. A Noesis, ela faz exatamente isso para você. Ela vai ter os seus atendimentos com a terapia para tanto a pessoa que vai viajar ou também para os familiares que vão ficar aqui nessa angústia de ver os seus filhos, seus adolescentes que estão indo para outro país. Então, caso vocês tenham interesse nisso, é só ver o site que vai estar aqui na tela e entre em contato que vocês não vão se arrepender. Bem, Márcio, uma coisa que eu acho que é fundamental falar, né? E a gente pensar no nosso programa de hoje, dentro da questão da fé, né? E da questão dos milagres, cada um interpreta o milagre da forma que achar melhor. Mas a palavra milagre, ela sintetiza muitas coisas, né? Na verdade, ela agrupa muitas coisas. Você já viveu algum milagre na sua vida? Você acha que você teve algum milagre ou milagres, né? Que você pode nos contar aqui, que você acha que foi... Que para você foi, porque até a gente teve vários convidados aqui, né? E é legal porque todos eles, de alguma forma, falaram que viveram alguma experiência nesse sentido. E é aquilo que eu falo.
O milagre, ele não é para todos, né? Assim, no sentido, não que eu não mereça, mas ele é seu, é uma Sim. coisa sua. O outro não precisa acreditar, o outro não precisa vivenciar junto com você, né? Então, o milagre é uma experiência espiritual muito profunda e muito pessoal, né? Você já viveu isso? Olha, é aquele jargão, né? Nossa, pergunta difícil, né? Eu não me recordo. Eu sei que houve, né? Houveram os professores de português que me desculpem, vários. Já passei por várias situações muito significativas. Hoje, nesse momento aqui sentado, o que eu posso lembrar de milagre, que eu entendo como milagre, foi exatamente a felicidade e a intensidade com que eu descobri esse meu propósito, o sentido da minha caminhada espiritual. Para mim, isso é uma coisa que não tem valor. Porque eu também tenho lá minhas contas, né? Trabalho. Nervoso, é normal, mas aquela coisa da minha fé, no sentido da certeza do que eu faço, da certeza do que eu luto, da certeza do que eu defendo, por mais erros que eu possa cometer, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Então, se eu fosse hoje classificar um milagre, seria a felicidade de ter encontrado o sentido da minha vida. Se a vida acabasse amanhã, sei que não vai acabar, espero, né? Eu estaria, assim, muito feliz, porque é o que eu falei, o meu maior medo sempre foi ter uma vida sem sentido. E essa minha busca, né, quando eu encontrei essa coisa da ordem, esse espaço, né, que eu me identifico, e ali descobrir meus propósitos, como sempre faço e ainda atuo, isso para mim eu considero como um milagre, e eu desejo isso, na verdade, a todas as pessoas, seja na ordem, seja em outra religião, não importa, que a pessoa ela consiga encontrar dentro dela o propósito. Putz, cara, é isso, eu nasci para isso, ou é isso que me alimenta, e você entender, ter essa experiência com Deus, né, com os seus mentores, com Cristo, com a espiritualidade, nas coisas mais simples do seu dia. Isso, para mim, é talvez o milagre que eu posso, né, relatar para vocês. O grande milagre da sua vida, exatamente, né? É que abriu todo o sentido da sua existência, né? Sim. Eu acho que isso até do ponto de vista filosófico, é uma busca consciente e inconsciente, eu acho que de todas as pessoas que estão encarnadas, né? Que é buscar esse sentido de estar aqui, o propósito de estar aqui. E já emendando, né? Esse propósito, ele se amplifica na sua vida como um todo. Sim. Na minha profissão, eu sou professor de carreira, exerço essa prática há mais de 30 anos, e eu sempre vi na minha profissão e no exercício dela uma missão, né? E a tentativa de buscar essa coerência que a gente falou lá no começo, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Você se vê praticando isso na sua profissão hoje? Toda essa questão da espiritualidade, da luta pelo bem, né? A luta da luz aí, usando a metáfora até do contraponto, né? Da luta da luz contra as trevas, né? Sim. Você consegue, de alguma maneira, canalizar isso para o seu trabalho também? Sim. Eu, né, não sei se eu disse anteriormente, fui professor por 13 anos, e dentro da linguagem, óbvio, na matemática, sempre tentei, né, trazer isso para as pessoas, não pela matéria, pela disciplina em si, mas pelo exemplo como um todo. Atualmente eu sou policial civil, trabalho na investigação há 11 anos já. E eu descobri que o meu foco, né, de trabalho é o combate à pedofilia. É um assunto pesado, chato, né? Muita coisa, muito... indigesto. Mas ele é extremamente necessário. Então, quando eu falo que no meu trabalho eu consigo exercitar essa minha fé, esse meu propósito, é em razão disso. Porque eu posso analisar o caso da pedofilia,
os casos que eu e meus amigos, obviamente policiais, enfrentam, apenas como é um criminoso. É alguém que abusou, está vendo material de pornografia, vai lá, investiga, vai para a cadeia, que também é válido, mas eu entendo isso como algo maior. Por quê? Porque eu sei que quando você vê uma criança que é abusada, de alguma forma, você acaba, esses caras, né, eles acabam com o sonho de um ser humano, de um espírito que tinha todo um potencial na vida de crescimento, de evolução, e esses caras interrompem isso. E não só dessa criança, de todos no entorno, do pai, da mãe, dos vizinhos, da família. A marca que se deixa numa pessoa, num espírito, vamos dizer assim, pensando na criança, é enorme. Então, nada mais justo do que, na minha visão, eu colocar toda a minha força de trabalho e a possibilidade que eu tenho para atuar nesse meio. Na minha visão, é uma forma de exercitar essa possibilidade de ajudar pessoas. Obviamente, seguindo a lei, né, brasileira e com certeza seguindo, mas que existe essa possibilidade de ajuda, existe. Terminar com esse problema, eu acho muito difícil, porque sempre existiu e o mal, ele está aí. O mal, ele é ardiloso, né? Ele vai... Sutil, né? Exatamente, ele vai incentivando esses abusadores, e hoje em dia, com a questão da internet, a questão das mídias, a captação, né? O cooptar crianças é muito fácil, com redes sociais, criando trends lá de dancinha, de mostrar a boca, disso. Então, é um mundo muito sutil. Não aconselho, né, quem não é da área ou que nem gosta disso a pesquisar, porque é um assunto pesado. Mas é um assunto necessário, é uma ação necessária. Então, quando eu falo que essa luta ela é muito mais do que só uma profissão, é nesse aspecto, entendeu? Sim, e eu acho que vale até um alerta para as famílias ficarem muito atentas às suas crianças, né? Sim. Porque, infelizmente, elas são vítimas muito frágeis, né? Elas são muito vulneráveis Sim. a cair, porque esses caras, eles sabem as estratégias para Sim. cooptar essas crianças, né? Para vocês terem ideia, um abusador, né? Um pedófilo, né? Ele consegue, em 6 linhas de conversa, obrigar a criança a mandar foto para ele e vídeo. E aí o terror se instala e tem todas as consequências, né? Então, assim, os pais têm que ficar atentos ao que o filho vê, tem que controlar, né? Sem proibir, porque hoje em dia o celular e a internet está aí, para todo mundo. Conversar muita conversa, muita orientação. Orientação, né? Porque esse é o ponto fundamental. Isso ajuda a criança? Ajuda. Saindo um pouco da pedofilia, né, desse assunto em si, pensando na questão da criança, né? A criança, né, imagina, cara, a força que tem, né, a geração de uma criança. Gerar um filho. É um espírito que está ali, que está em desenvolvimento, que nasce, está lá sob a guarda de uma mãe, de um pai. Por mais que haja problemas sociais, a gente sabe que... Mas pensando numa estrutura, né, familiar, não importa qual seja, né, até atualmente o conceito de família muda, não importa. Eu penso naquela criança no seio de uma família. Quanto potencial não existe ali? De criatividade, de crescimento, de transformação do mundo. E o mundo, né, o dia a dia, vai minando isso. Então, a gente tem que lutar por um momento, por um mundo que proporcione a essas crianças o potencial, o desenvolvimento daquele potencial. Porque senão a gente perde, né, tudo aquilo que poderia ser criado. Quantos cientistas não estão aí no meio das favelas e não foram descobertos? Quantos inventores, quantos atletas de ponta não estão aí nos fundões do Brasil? E a gente nem sabe, nem imagina. É uma pena que isso aconteça, e eu espero um dia que isso
se reverta, né? Mude, né? Que mude. De fato, né? Exatamente. Com ações concretas em todos os planos, né? Sim. Agora, dentro da questão da espiritualidade, eu creio que nós, como seres humanos, nós viemos para esse planeta para evoluir e um processo gradativo de lapidação, né? Nós somos lapidados aí diariamente pelo contexto que vivemos. Aonde você hoje frequenta, o local onde você trabalha, né, com a questão da espiritualidade, existe um processo de formação, existe um processo de acolhimento, no sentido de acompanhar as pessoas e proporcionar a elas condições para essa clareza, para esse crescimento? Sim. A ordem ela é ecumênica, né? Como eu disse, não é secreta, né? Existe o site, quem tiver interesse em conhecer, bem simples, mas ele é bem objetivo, www.ofedl.com. É Ordem Filosófica e Esotérica Discípulos da Luz. Como toda a estrutura de ordem, ela possui graus, possui lá o mestre que tem os seus iniciados, existem os 7 graus, cada grau tem um conjunto de conhecimento, a pessoa vai evoluindo à medida que vai passando o tempo e essa pessoa vai se desenvolvendo no sentido espiritual e humano, que caminham juntos, para que ela desenvolva todo o seu potencial e caminhe e possa ajudar outras pessoas. Obviamente que uma vida iniciática não é para todo mundo. Não porque somos especiais. Quando eu digo que não é para todo mundo, é porque a pessoa que entra num caminho iniciático, independente de onde seja na ordem que eu frequente ou qualquer outra, ela precisa estar disposta a abrir mão de uma série de coisas a respeito dela mesma, porque ela vai lidar com os seus medos, né, com as suas angústias, com os seus erros, e é um processo de lapidação constante. É uma coisa assim que é um processo algumas vezes doloroso, mas fundamental para que você cresça, né, como espírito, porque na própria analogia do grafite, ele pode ser um lápis ou ele pode ser um diamante. A diferença é a pressão, né? Sem pressão, né, você não se transforma em algo melhor. E é legal pensar, né, que nós todos podemos isso. Sim. Mas é muito importante você ter os instrumentos e as oportunidades para isso também, né? Agora, muito legal, né, pensar uma estrutura que também proporciona isso. E como que você, Márcio, né, pensa a ideia de combater o mal, né? E esse mal, assim, da forma mais subjetiva mesmo, não um mal específico ali. Sim. Mas a importância de combater o mal para que a gente amplifique a luz. Como que você vê isso? Assim, eu me baseio, até por ensinamento da ordem, existem várias diretrizes, né? Mas talvez a principal delas, ou a mais pontual, é o texto de Efésios 6, que diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades e demais coisas. Então, eu não tenho que combater o ser humano, uma pessoa. Sim. A pessoa de tal coisa, né? A minha briga não é com ela, mas contra essas estruturas espirituais, essas forças que existem e são reais. Quem alimenta essas forças? O ser humano. O ser humano alimenta essas forças. As suas próprias ações. Exatamente. Muitos vão falar, mas esse cara está se achando, ele acha que ele é especial. Não. Pode ser que, às vezes, na minha ignorância, em momentos da minha vida, em momentos de raiva, em momentos de inveja que todos nós temos, eu tenha alimentado isso? Pode ser que sim, né? Mas quando eu penso na questão, por exemplo, da sexualidade, que é importante, ela é necessária ser vivida a plena sexualidade da pessoa, independente de orientação. Mas quando ela passa por um lado
não vou dizer exagerado, o termo correto, mas depravado, uma coisa extremamente nociva, né? Podemos citar aí os casos de ninfomaníacos, por exemplo, né? Essas pessoas, sem perceber, isso é a minha fé, tá, pessoal? Né? Muitas vezes falam, mas cadê a comprovação científica? Não tem. É o que eu acredito e é o que eu vivencio. Sim. Essas pessoas, sem perceber, elas podem alimentar essas estruturas, né? Do mal, vamos dizer assim. Inconscientemente, lógico. E tem pessoas que alimentam isso conscientemente. Então, a nossa luta, né? O combate a esse mal é na esfera espiritual, ritualística, rituais no sentido de elevação espiritual, de força, de proteção, de cura. Né? De sabedoria. E à medida que isso acontece, eu me aprimoro, os participantes se aprimoram, as pessoas, eu acredito que o mundo se aprimora. Ah, Márcio, mas ainda existe problema. Quem sou eu para resolver o problema do mundo? Mas aquilo que tiver ao meu alcance, né, eu peço sempre a Deus que eu possa ser um instrumento. E não adianta também a gente carregar o discurso de que não adianta fazer nada porque as coisas vão mudar. Esse é o discurso construído, né, da derrota intencional. Quer dizer, não faça, não lute, não reivindique, não vá atrás porque as coisas não vão mudar. Não é bem assim, né? A gente precisa ter posicionamento, buscar informação, buscar respostas e cobrar. Né? Eu acho que esse é um papel, inclusive, de cidadania, né? Que eu acho que todos nós temos que ter. Passa por isso. E eu costumo, você já deve ter assistido outros episódios do programa. Eu sempre faço a pergunta para o convidado para que faça a conexão entre tempo e Deus. É uma abstração filosófica, mas dentro da tua visão de mundo, experiência, enfim. E agora é um momento importante também. Se as pessoas quiserem conversar com você, conhecer suas redes sociais, o que você passaria aqui para o pessoal? Facebook, Instagram, enfim, o momento é seu. Sim, tem o meu Instagram. Tem pouca coisa lá, porque, como todo estudante de psicologia, né, faz lá o seu perfil, mas é marciomaia.psicologia. Tá. Não vou encontrar grandes coisas, né? São coisas bem simples, mas é um canal, né? Quem tiver curiosidade, quiser perguntar algo, eu acho que seria esse caminho mesmo. Esse caminho, tá. Porque, de repente, até a pessoa, pelo próprio Instagram, quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? E também, como é tradição aqui no programa, eu sempre peço para a pessoa deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, acompanhando o programa. Então, eu vou pedir para você falar, né, deixar para nós aqui uma mensagem. Eu acho que no momento atual, né, que eu estou, eu diria a essas pessoas, né, com mensagem, né? Quando você acordar na sua casa, né, na sua cama, que você olhe para dentro de você e se pergunte, né? Quem sou eu? Ou o que eu faço da vida? Estou no caminho certo, né? Ajudo pessoas, faço bem? O que eu preciso me aprimorar? Eu acho que são, talvez, perguntas fundamentais para que a pessoa descubra aí o seu caminho, né? O seu propósito, como a gente estava falando, e tenha certeza, porque eu tenho certeza disso, quando a pessoa se abre, né, para Deus, para a espiritualidade, buscando respostas, os sinais aparecem. Pode ser a fala de alguém, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa. A pessoa precisa estar aberta a captar, a ler esses sinais. Mas o primeiro e principal ponto é ela ser verdadeira com ela mesma. Porque se você tem uma vida de ilusão, achando que você é o suprassumo, né, da história, e não é, porque todos nós somos comuns, a partir do momento que você admite, né, a sua humanidade, né, e seus defeitos, vamos dizer assim, é o primeiro passo para que você possa evoluir. Então, que você
se questione sempre, né? O que você está fazendo da sua vida, se você está no caminho certo e que Deus te dê sinais, te dê respostas para que você, de fato, viva uma vida com sentido. E até para antes de finalizar o programa de hoje, né, o episódio, o quanto você acha importante esses espaços como esse programa, né, aqui na internet, né, que é a nossa transmissão, que vai para o mundo inteiro, pode se compartilhar para onde quiser, né? Você acha importante isso no mundo hoje? Sim. Diálogos como esse? São extremamente necessários. Às vezes a gente não dá... Eu falo a gente no sentido de mundo, né, de sociedade. Eu já tive experiências de, às vezes, de uma certa música ouvir num momento e aquela frase me remeter a uma ideia que me ajudou. Isso já aconteceu várias vezes na vida, né? Então, às vezes, eu entendo, né, que programas como esse, né, com esses espaços, são importantes, são fundamentais, porque vai atingir alguém. Ou várias pessoas, não importa. Mas aquela pessoa que tiver para escutar de coração aberto, para ela vai ser bom. E para os haters, né, que em todo local existe, eu não tenho nem o que dizer. Né? O importante é a gente entender que a palavra, né, disseminada por esse programa, por esses espaços, ela é construtiva. E eu espero que ela chegue aos ouvidos certos e aqueles que não são certos, que ouçam e talvez reflitam sobre si, sobre a sua própria vida e busquem um sentido para ela também. Essa é a ideia. Bem, Márcio, muito obrigado. Quero agradecer em nome de toda a equipe a sua presença, por ter aceitado o convite. Foi muito legal a conversa, né? Acho que você acrescentou bastante coisa nas reflexões que a gente vem fazendo. E as pessoas que estão assistindo desde o primeiro episódio, eu acho que está conseguindo criar muitos conceitos e refletir muitos conceitos e principalmente olhar para dentro de si e ver como é que está a sua própria prática espiritual. Né? Eu acho que isso é uma autorreflexão muito importante na vida da gente. Então, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui, por esse programa. Eu que te agradeço. Um grande abraço a você, a toda a produção, que eu sei que tem todo um pós, né? Produção, um pré, né? E o pós. E as pessoas que nos ouviram, né? Que nos ouvem, sejam felizes. Espero que tenha acrescentado algo bom para vocês. É isso. Obrigado. Muito bem. Pessoal, é isso. Mais um episódio do 1818. Eu vou aproveitar mais uma vez e pedir para você se inscrever no canal, você deixar os seus comentários, nunca deixe de comentar os episódios e, claro, dar um like aí para que a gente possa ter bastante relevância aqui no YouTube. Eu, mais uma vez, aqui vestindo a marca, né, que agrega muito valor, que a todo momento eu falo, né, do que significa a Explore Club, que é uma marca que tem tudo a ver comigo, que é expedição, aventura, ousar, né, conhecer, buscar e, o mais importante, conexão com a natureza. Porque eu acredito muito nessa conexão com a natureza. Então, mais uma vez aqui, Explore Club me investindo. Quero deixar aqui a vocês um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a você muita, muita e muita luz e até o próximo episódio, né? Não deixe de assistir os anteriores, hein? Vale muito a pena. Um abraço a todos. Tchau, tchau.